Meu nome é Audrey, tenho 34 anos, e a casa no lago que meu avô me deixou era meu santuário, meu futuro e meu bem mais precioso. Quando descobri que meus pais a venderam secretamente para financiar o casamento extravagante da minha irmã, Hannah, algo dentro de mim se rompeu. Nossa família sempre operou com uma hierarquia clara, com Hannah no topo e eu em algum lugar próximo da base. Mas essa traição cruzou um limite que eu jamais imaginei ser possível. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se quiser ouvir mais histórias sobre como enfrentar a traição familiar. Meu avô Jack era a única pessoa na minha família que parecia realmente me ver. Enquanto meus pais estavam constantemente distraídos com as exigências e dramas de Hannah, o vovô Jack me levava para pescar, me ensinava a consertar coisas e me contava histórias sobre sua própria infância. Ele era um carpinteiro que construiu sua casa no lago com as próprias mãos na década de 1970, e eu passei todos os verões lá, dos 5 anos até a faculdade. A casa do lago ficava em uma propriedade de 1,2 hectare à beira do lago Winnipegasee, em New Hampshire. Não era nada chique para os padrões modernos, uma cabana rústica de 3/4 com uma enorme lareira de pedra, vigas de madeira e janelas que se abriam para uma vista panorâmica da água. O pier se estendia por 6 metros lago adentro, e eu passava incontáveis horas sentado à sua beira, com os pés balançando na água fria. A casa de barcos abrigava o velho barco de pesca do vovô Jack e a canoa que ele me ensinou a remar quando eu tinha apenas 7 anos. Cada canto daquela propriedade guardava memórias que definiram minha infância. Quando o vovô Jack faleceu, há 6 anos, todos presumiram que a casa do lago seria dividida entre todos os netos ou vendida para distribuir os lucros. Mas, em seu testamento, ele a deixou especificamente para mim. Ainda me lembro do momento em que seu advogado leu aquelas palavras: para minha neta Audrey, que aprecia o valor do trabalho duro e da solidão, deixo minha casa do lago e todo o seu conteúdo na esperança de que ela encontre lá a mesma paz que eu encontrei. A expressão no rosto dos meus pais era de choque genuíno. Minha mãe se recuperou rapidamente, exibindo um sorriso que não alcançava seus olhos. Que maravilha, Audrey! Você sempre foi a favorita do Jack, disse ela. As palavras eram de parabéns, mas o tom sugeria que eu havia trapaceado de alguma forma. Meu pai simplesmente pareceu decepcionado, provavelmente calculando a perda de renda potencial com uma venda. Hannah, que tinha 27 anos na época, não fez questão de esconder seus sentimentos. Mas aquela propriedade vale uma fortuna agora. Por que ele deixaria tudo para Audrey? Eu passei tanto tempo lá quanto ela. Isso era categoricamente falso. Hannah sempre achou a casa do lago entediante depois de 1 ou 2 dias, preferindo retornar à civilização, onde poderia fazer compras e socializar. Este momento foi apenas um exemplo de um padrão que perdura ao longo da vida. Desde a infância, nossa família operava com Hannah como o Sol e o resto de nós como planetas em sua órbita. Ela era bonita, associável, a que precisava de coisas. Eu era o responsável, o autossuficiente, aquele que deveria entender quando os recursos iam para Hannah. Quando Hannah quis aulas de balé, meus pais encontraram o dinheiro. Quando eu quis participar de um acampamento de verão de arquitetura, me disseram para economizar o dinheiro que eu tinha para pagar as babás. Quando Hannah bateu seu primeiro carro, 3 meses depois de tirar a carteira, meus pais o trocaram. Quando precisei de livros didáticos para a faculdade, trabalhei em 2 empregos para comprá-los. Apesar desse desequilíbrio, consegui construir uma carreira de sucesso como arquiteto. Consegui me formar, consegui estágios com trabalho árduo, em vez de contatos, e agora sou dono de um pequeno, mas respeitado, escritório especializado em design residencial sustentável. Meus pais reconheceram meu sucesso com uma leve surpresa, como se não esperassem que eu realizasse nada sem a ajuda deles. Hannah, por sua vez, saltava de emprego em emprego, sempre encontrando razões para que cada posição fosse inferior a ela ou não valorizasse seus talentos. Trabalhou brevemente em uma boutique, em uma imobiliária e, mais recentemente, como coordenadora de mídias sociais para uma empresa local. Nenhum emprego durou mais de 6 meses. Ao longo dos seus 20 e poucos anos, meus pais subsidiaram seu aluguel, quitaram seus cartões de crédito várias vezes e nunca questionaram suas escolhas. Quando Hannah conheceu James, 3 anos atrás, meus pais ficaram encantados. James vinha de uma família rica, trabalhava na empresa de investimentos do pai e parecia capaz de manter o estilo de vida que Hannah achava que merecia. O que eles não notaram,
ou preferiram ignorar, foi que James compartilhava da tendência de Hannah à irresponsabilidade financeira. Ele dirigia um carro caro, usava roupas de grife e levava Hannah para férias luxuosas, mas morava em um apartamento que mal podia pagar e tinha dívidas significativas. Quando anunciaram o noivado no ano passado, Hannah imediatamente começou a planejar o que chamou de seu casamento dos sonhos. As discussões iniciais envolveram locais e listas de convidados razoáveis, mas em poucas semanas, sua visão se expandiu drasticamente. A lista de convidados cresceu de 100 para 300 pessoas. O clube de campo local foi substituído por um resort exclusivo. O vestido branco simples se tornou um vestido de grife personalizado. Fiquei genuinamente feliz pela minha irmã e me ofereci para ajudar no planejamento. Cheguei a sugerir que a Casa do Lago poderia ser um lindo local para um jantar de ensaio ou talvez um local para fotos pré-casamento. Hannah pareceu desconfortável com essas sugestões, mudando de assunto rapidamente a cada vez. Atribuí isso ao seu desejo por cenários mais glamourosos, sem nunca imaginar a verdade. À medida que o planejamento do casamento avançava, meus pais começaram a parecer cada vez mais estressados durante os jantares em família. Meu pai, normalmente rápido em se gabar dos sucessos nos negócios, ficava vago quando perguntavam como ia o trabalho. Minha mãe desenvolveu o hábito de verificar o celular sempre que surgiam assuntos financeiros. Quando perguntei diretamente se eles estavam preocupados com os custos do casamento, meu pai descartou a pergunta com uma alegria forçada. Sua irmã só se casa uma vez, disse ele, embora todos soubéssemos que isso era estatisticamente improvável, dado o histórico de relacionamentos breves e intensos de Hannah. Queremos que o dia dela seja perfeito. Ofereci-me para contribuir com alguns milhares de dólares para o casamento, embora isso sobrecarregasse meu próprio orçamento. Minha mãe parecia quase pronta para aceitar antes que meu pai interrompesse. Isso é muito generoso, Audrey, mas desnecessário. Estamos com tudo sob controle. Em retrospecto, os sinais estavam lá. Eu simplesmente não conseguia imaginar até onde meus pais iriam para manter a dinâmica familiar que definiu nossas vidas por décadas. 6 meses antes do casamento, os sutis indícios de que algo estava errado tornaram-se impossíveis de ignorar. O feed do Instagram de Hannah se transformou em uma vitrine de extravagância. Houve a revelação de seu vestido, que ela mencionou ter sido feito à mão na França. Havia fotos de amostra do fotógrafo escolhido por ela, que, mais tarde, descobri que cobrava $15.000 por um pacote de casamento. Havia atualizações semanais sobre arranjos florais, convites personalizados e tudo com monograma. Durante um jantar de domingo na casa dos meus pais, mencionei casualmente que planejava passar um fim de semana prolongado na Casa do Lago para fazer manutenção e dar uma olhada na propriedade. Ah, você não precisa se preocupar com isso, disse minha mãe rapidamente. Seu pai contratou alguém para cuidar das coisas. Isso era novidade para mim. Sério? Quem? Trabalho com o Ted Johnson há anos. Só alguém novo, respondeu meu pai, subitamente muito interessado em seu purê de batatas. O Ted se aposentou. Isso foi estranho, já que eu havia falado com o Ted apenas 2 meses antes, e ele não havia mencionado planos de se aposentar. Fiz uma anotação mental para ligar para ele no dia seguinte. Quando tentei, o número dele caiu direto na caixa postal. Tentei novamente mais tarde naquela semana, com o mesmo resultado. Disse a mim mesma que ele provavelmente estava ocupado, mas algo parecia errado. Na mesma época, notei que meus pais tinham removido várias fotos de família das paredes da sala de estar, especialmente aquelas que tinham a Casa do Lago ao fundo. Quando perguntei sobre isso, minha mãe disse que elas estavam sendo reenquadradas. Então veio a maratona de compras. Hannah chegou a outro jantar em família usando uma pulseira de diamantes que eu nunca tinha visto antes. Presente de casamento antecipado da mamãe e do papai, explicou ela, balançando-a no pulso. Na semana seguinte, ela anunciou que ela e James haviam reservado uma lua de mel de 3 semanas em Bali nas Maldivas, hospedando-se em bangalos sobre a água e vilas privativas. Na semana seguinte, ela chegou em uma BMW novinha em folha, substituindo seu carro perfeitamente funcional. De onde vem todo esse dinheiro? Perguntei à minha amiga Sofia enquanto tomávamos café. O casamento da Hannah virou coisa de revista de celebridades, e agora tem todos esses presentes caros também. Talvez a família do James esteja contribuindo, sugeriu Sofia. Você não disse que eles têm dinheiro?
A teoria fazia sentido até eu encontrar James em um restaurante local, onde eu estava pegando comida para a viagem. Ele estava jantando com um colega, e eu parei brevemente para cumprimentá-lo. Audrey, exatamente a pessoa que eu queria ver, disse ele, me dando um abraço inesperado. Ainda não tive a chance de te agradecer direito. Agradecer pelo quê? Pela sua contribuição incrivelmente generosa para o casamento, disse ele. A Hannah me disse o quanto significa para ela ter o seu apoio. Fiquei ali, completamente confusa. Minha contribuição. James de repente pareceu desconfortável, percebendo que talvez tivesse falado fora de hora. Sabe de uma coisa? Acho que entendi errado algo que a Hannah disse. Deixa pra lá. Saí com minha comida para a viagem e uma sensação crescente de desconforto. O próximo incidente estranho ocorreu quando recebi um telefonema de Dorothy Matthews, cuja propriedade fazia divisa com a Casa do Lago, no lado norte. Audrey, querida, queria saber como está a venda. Você ainda virá nos visitar de vez em quando? Sentiremos sua falta. Meu coração começou a bater forte. Dorothy, de que venda você está falando? Houve uma longa pausa. Nossa! Acho que falei fora de hora. Talvez você devesse conversar com seus pais. Insisti em obter mais informações, mas Dorothy de repente se lembrou de um compromisso e encerrou a ligação. Tentei ligar imediatamente para o telefone fixo da Lacilhose, algo que raramente fazia, já que geralmente aparecia. O número estava fora de serviço. Verifiquei meu banco online e notei algo mais preocupante. Houve 3 tentativas frustradas de acessar minha conta poupança principal, todas usando uma senha incorreta. As tentativas vieram de um endereço IP que eu não reconheci. Nesse ponto, eu não podia mais ignorar as evidências crescentes. Algo estava acontecendo com a Casa do Lago, e meus pais estavam sendo deliberadamente enganadores. Decidi tirar um dia de folga do trabalho e dirigir até lá para ver a propriedade pessoalmente. A viagem de 3 horas de Boston até o Lago Winnipesaukee me deu tempo de sobra para considerar as possibilidades. Talvez meus pais tivessem alugado a Casa do Lago para ajudar a pagar o casamento, embora não tivessem o direito legal de fazê-lo. Talvez tivessem tomado um empréstimo com garantia, embora, mais uma vez, não tivessem autoridade. O pior cenário parecia terrível demais para ser considerado. Tentei me tranquilizar, meu nome estava na escritura, o imposto predial saía automaticamente da minha conta, o testamento do vovô Jack tinha sido claríssimo. O que quer que estivesse acontecendo, eu disse a mim mesmo, poderia ser consertado. Ao entrar na conhecida estrada de cascalho que levava à Casa do Lago, notei marcas recentes de pneus que haviam cavado sulcos mais profundos do que o normal. A velha placa de madeira com os dizeres Anvitakers Hash, pendurada na entrada há décadas, havia desaparecido. Então, vi o caminhão de mudança. Meu primeiro pensamento, estranhamente, foi que alguém estava entregando móveis. Talvez meus pais tivessem decidido me surpreender com peças novas para a Casa do Lago, embora isso fosse totalmente fora do comum. Mas, ao me aproximar, vi pessoas carregando coisas para fora da casa, não para dentro. Um casal de meia-idade estava parado na entrada da garagem, orientando os carregadores. A mulher apontava para a casa de barcos enquanto o homem verificava algo em uma prancheta. Ninguém que eu reconhecesse também era. Estacionei o carro e me aproximei, tentando manter a calma. Com licença, o que está acontecendo aqui? Esta é uma propriedade privada. A mulher se virou para mim com um sorriso amigável. Olá. Você é daqui? Não, esta é a minha casa, respondi com firmeza. Sou Audrey Whittaker. Esta propriedade me pertence. O casal trocou olhares confusos. O homem deu um passo à frente, estendendo a mão. Sou Robert Peterson, e esta é minha esposa, Linda. Deve haver algum engano. Compramos este imóvel há 3 semanas. Fechamos a compra na sexta-feira passada. Minhas pernas quase cederam. Isso é impossível. Eu nunca vendi esta casa. Deve haver algum mal-entendido. Robert parecia preocupado agora. Caminhou até o carro e pegou uma pasta de documentos, que me entregou. Aqui estão todos os documentos da venda. Nós a compramos de Thomas e Elizabeth Whittaker. Eles são parentes seus? Meus pais.
Eles venderam minha casa sem meu conhecimento ou consentimento. Folheei os documentos com as mãos trêmulas, vendo as assinaturas dos meus pais página após página. Então, vi algo que me fez gelar o sangue, minha assinatura, ou melhor, uma imitação mal feita dela. Esta não é a minha assinatura, disse eu, com a voz quase sussurrando. Eu não assinei estes papéis. Nunca concordei em vender esta propriedade. Os Petersons pareceram horrorizados. Não tínhamos ideia, disse Linda. A venda foi feita por meio de um corretor imobiliário e tudo parecia legítimo. Já vendemos nossa antiga casa. Devolvi os papéis, lutando para manter a compostura. Desculpe, mas preciso falar com meu advogado. Esta propriedade foi deixada para mim pelo meu avô. Meus pais não tinham o direito de vendê-la. De alguma forma, consegui voltar para o meu carro antes que as lágrimas viessem. Fiquei ali sentada, soluçando incontrolavelmente, olhando para a casa que fora minha ontem e agora aparentemente pertencia a estranhos. Através do para-brisa, pude ver os Petersons tendo uma discussão animada, ocasionalmente olhando em minha direção com expressões preocupadas. Depois de me recompor o suficiente para dirigir, fui direto ao cartório do condado. O funcionário foi compreensivo enquanto eu explicava a situação e me ajudava a localizar os documentos relevantes. De fato, havia um registro da venda, datado de 3 semanas antes. O imóvel havia sido vendido por $375 mil, o que eu sabia ser pelo menos $175 mil abaixo do valor de mercado. A venda havia sido apressada, com os compradores pagando à vista. Quando eu estava saindo do cartório, meu telefone tocou. Era Dorothy Matthews. Audrey, estou me sentindo péssima desde a nossa ligação. Acho que você deveria saber o que eu ouvi. Eu estava no armazém há cerca de um mês quando seus pais chegaram. Eles estavam falando sobre usar o dinheiro da casa do lago para o casamento da Hannah. Seu pai disse especificamente que eles precisavam cuidar disso antes que você descobrisse. Presumi que você tivesse concordado com a venda. Sinto muito. Agradeci a Dorothy pela informação e pedi que ela me enviasse um e-mail com uma declaração por escrito do que ouvirá, o que ela concordou em fazer. Meu próximo telefonema foi para minha amiga Stephanie, que trabalhava como advogada imobiliária. Expliquei a situação com a maior calma possível, embora minha voz falhasse várias vezes. Eles falsificaram minha assinatura, Steph. Venderam minha casa para pagar o casamento da Hannah. Jesus, Audrey, isso não é apenas antiético. É criminoso, falsificação, fraude, roubo, o que for. Quer que eu te encontre em algum lugar? Você não deveria ficar sozinha agora. Combinamos de nos encontrar no escritório dela em Concord. No caminho para lá, recebi uma notificação do meu banco sobre outra tentativa de acesso à minha conta. Foi como se descobrir sobre a casa tivesse me aberto os olhos para todo um padrão de fraude. Stephanie revisou os documentos que eu havia obtido e confirmou meus piores temores. Isso é claro, Audrey. Seus pais não tinham o direito legal de vender a propriedade. A assinatura falsificada é fraude clara. Podemos reverter a venda, embora seja complicado e leve algum tempo. Os pobres compradores terão que ser indenizados pelo transtorno. Você quer entrar com uma ação criminal contra seus pais? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Eu queria que meus pais fossem presos. Apesar de tudo, a resposta foi não. Eu queria justiça. Eu queria meus bens de volta. Mas não queria ver meus pais algemados. Quero lidar com isso com cuidado, disse finalmente. O casamento da Hannah é daqui a 3 semanas. Não quero detonar esta bomba antes disso. Stephanie pareceu cética. Você vai deixar que eles realizem o casamento usando o seu dinheiro depois do que fizeram? Eu estava me fazendo a mesma pergunta. Uma parte de mim queria incendiar tudo imediatamente e chamar a polícia, meus pais e Hannah e expor tudo. Mas outra parte, a parte estratégica, sugeriu uma abordagem diferente. Se eu os confrontar agora, será o caos, expliquei. O foco será salvar o casamento, não o que eles fizeram. As emoções estarão à flor da pele, de alguma forma, serei apontado como o vilão por arruinar o dia especial da Hannah. Se eu esperar até depois, não haverá onde me esconder. O feito está consumado, literal e figurativamente. Stephanie assentiu lentamente.
Faz sentido. Então, qual é o plano? Documentamos tudo agora. Preparamos toda a papelada legal. Obtemos depoimentos de Dorothy e de qualquer outra pessoa que possa ter informações relevantes. Montamos um caso incontestável. E então, no dia seguinte ao casamento, o implementamos. Frio, disse Stephanie com admiração relutante, mas justo. Enquanto dirigia para casa naquela noite, meu celular vibrou sem parar com mensagens da minha mãe perguntando sobre os detalhes do casamento e da Hannah enviando fotos dos arranjos florais. A dissonância cognitiva era impressionante. Elas continuavam como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de cometer um crime contra mim. Não respondi a nenhuma das mensagens, insegura de que conseguiria manter a fachada de normalidade. Naquela noite, mal dormi, alternando entre raiva, tristeza e descrença. Pela manhã, uma coisa era clara: eu teria minha casa no lago de volta e minha família nunca mais seria a mesma. A festa de noivado estava marcada para o Langham, um hotel 5 estrelas em Boston. Hannah havia planejado algo mais intimista no clube de campo dos nossos pais, mas, como em tudo mais, sua visão se expandiu drasticamente. Pensei em não comparecer, mas isso levantaria questões que eu ainda não estava pronto para responder. Cheguei com 20 minutos de atraso, em parte por ansiedade e em parte como um pequeno ato de rebeldia. O grande salão de baile do hotel havia sido transformado com milhares de orquídeas brancas, lustres de cristal e esculturas de gelo. Um quarteto de cordas tocava em um canto enquanto funcionários uniformizados circulavam com champanhe e canapés. Hannah me viu imediatamente e correu até mim, resplandecente em um vestido branco de contas que poderia facilmente passar por um vestido de noiva. Audrey, finalmente. Eu estava preocupada que você não conseguisse. Não é incrível? Espere só até ver o bolo. Abracei-a rigidamente, procurando em seu rosto qualquer sinal de culpa ou cumplicidade. Tudo o que vi foi sua habitual excitação egocêntrica. É certamente elaborado para uma festa de noivado, consegui dizer. Hannah acenou com desdém. Só se fica noivo uma vez. Bem, com a pessoa certa, pelo menos. Ela riu, como se seus 2 noivados rompidos anteriores fossem peculiaridades encantadoras, e não padrões preocupantes. Onde estão a mamãe e o papai? Perguntei, tentando parecer casual. Lá perto da fonte de champanhe. Eles estão conversando com a cerimonialista sobre colocar fogos de artifício na recepção. Dá para acreditar? Fogos de artifício de verdade. Atravessei a sala e parei para cumprimentar familiares, amigos e parentes. Todos comentavam animadamente sobre os planos espetaculares do casamento, com várias pessoas comentando a generosidade dos meus pais. Cada elogio parecia uma facada. Finalmente avistei meus pais perto de uma fonte de champanhe de verdade, conversando animadamente com uma mulher elegante que presumi ser a cerimonialista. Aproximei-me o suficiente para ouvir sem ser notada. A queima de fogos vai adicionar $20.000 ao orçamento, dizia a cerimonialista. Mas as fotos vão valer muito a pena. Além disso, tivemos um cancelamento na propriedade, então agora podemos oferecer o espaço premium do jardim para o coquetel por apenas $5.000 a mais. Meu pai assentiu, embora eu pudesse ver a tensão em seus olhos. Hannah merece o melhor. Vamos adicionar os 2. A cerimonialista sorriu e se afastou para fazer anotações, e minha mãe tocou o braço do meu pai. Tem certeza, Tom? Já ultrapassamos o orçamento. Tudo bem, disse ele com firmeza. O dinheiro da casa cobriu o essencial. Podemos colocar os extras no patrimônio. Eu me senti fisicamente mal. O dinheiro da casa, o dinheiro da minha casa. Antes que eu pudesse decidir se os confrontaria imediatamente, Hannah bateu uma colher no copo e chamou a atenção de todos. Ela e James estavam em uma pequena plataforma na frente da sala. James e eu queremos agradecer a todos por terem vindo comemorar conosco esta noite, começou Hannah. E queremos agradecer especialmente aos meus pais incríveis, que estão tornando o casamento dos nossos sonhos possível. A multidão aplaudiu enquanto meus pais acenavam modestamente. E um agradecimento especial à minha irmã Audrey, continuou Hannah, me encontrando na multidão, pelo seu presente de casamento incrivelmente generoso. Não teríamos conseguido nada disso sem você, mana. Todos os olhares se voltaram para mim.
Fiquei paralisada, incapaz de responder enquanto a sala explodia em aplausos. James ergueu o copo em minha direção, e meus pais sorriram abertamente, erguendo também os copos. Obrigada pelo presente de casamento, gritou meu pai, provocando risos de apreciação dos convidados. Consegui dar um sorriso forçado e um leve aceno de cabeça, e imediatamente me dirigi ao banheiro. Tranquei-me em uma cabine e tentei controlar minha respiração, que se tornará rápida e superficial. Estavam me agradecendo publicamente por um presente que nunca dei, por dinheiro roubado por meio de fraude e falsificação. A audácia era de tirar o fôlego. Depois de jogar água fria no rosto, voltei para a festa, determinado a manter a compostura. Eu precisava continuar coletando informações, não criar uma cena. Circulei pela multidão, aceitando os parabéns pela minha generosidade com sorrisos evasivos. Minha tia Patrícia me encurralou perto da mesa de sobremesas. Audrey, querida, que notícia triste sobre a venda da Casa do Lago. Eu sei o quanto significou para você, mas que irmã maravilhosa você é por fazer tamanho sacrifício pela felicidade da Hannah. Quase engasguei com o champanhe. O que exatamente você ouviu sobre a Casa do Lago, tia Patrícia? Só que você decidiu vendê-lo para ajudar a financiar o casamento. Sua mãe mencionou que você estava reconsiderando, mas me garantiu que você acabou aceitando a ideia. Ela disse que você percebeu que não estava usando o suficiente para justificar ficar com ele. Cada palavra era mais uma revelação da narrativa que meus pais haviam construído. Eles não eram apenas ladrões, estavam trabalhando ativamente para controlar a história. Enquanto eu caminhava pela festa, vi evidências do dinheiro da Casa do Lago por toda parte. A escultura de gelo personalizada representando Hannah e James dançando custará milhares de dólares. As lembrancinhas eram taças de champanhe de cristal com monograma. Até os banheiros estavam abastecidos com produtos de higiene pessoal de grife e arranjos de flores frescas. Finalmente encontrei meus pais perto da mesa de presentes. Minha mãe me abraçou calorosamente, como se nada estivesse errado. Audrey, você está linda esta noite. Esse azul realça muito seus olhos. Obrigada, mãe. Que festa! Sou melhor para sua irmã, disse meu pai, passando o braço em volta dos meus ombros. Estamos muito orgulhosos de vocês duas, sabe, Hannah com seu casamento iminente e você com seu negócio de sucesso. Fiquei me perguntando se ele percebia a ironia. Hannah estava sendo recompensada com um casamento de $150 mil por encontrar alguém para se casar, enquanto meus anos de trabalho duro construindo um negócio do nada mereciam apenas uma menção casual. A Casa do Lago vendeu rápido, eu disse, observando seus rostos atentamente. O sorriso da minha mãe vacilou por apenas um milésimo de segundo antes que ela se recuperasse. Ah, você esteve lá recentemente? Conheci os novos donos, eu disse, mantendo a voz neutra. Os Petersons. Eles parecem simpáticos. Meus pais trocaram um olhar rápido. Meu pai pigarreou. Bem, os valores dos imóveis naquela área atingiram o pico. Era um bom momento para vender. Engraçado, não me lembro de ter colocado o imóvel à venda. Outro olhar entre elas. Minha mãe riu nervosamente. Audrey, este não é o momento nem o lugar para esta conversa. Deveríamos nos concentrar em comemorar o noivado da Hannah. Você tem razão, eu disse, sorrindo. Teremos bastante tempo para discutir isso mais tarde. Saí da festa logo depois, sem aguentar mais aquela farsa. Na casa do Uber, liguei para Stephanie e a atualizei sobre tudo o que tinha descoberto. Eles estão te manipulando agora, disse ela, criando uma narrativa em que você concordou com a venda. Isso, na verdade, fortalece o nosso caso. Mostra a consciência de culpa. Eles parecem achar que vão se safar, eu disse, olhando para o horizonte de Boston. Eles não têm ideia do que está por vir. Na manhã seguinte, encontrei Stephanie em seu escritório para formalizar nossa estratégia. Ela já havia redigido um memorando jurídico preliminar descrevendo a venda não autorizada e os documentos falsificados. Aqui está o que sabemos, disse ela, abrindo um documento em seu computador. Seus pais venderam o imóvel por $375 mil em 5 de junho. Os compradores pagaram à vista, provavelmente atraídos pelo preço abaixo do mercado. Seus pais falsificaram sua assinatura em vários documentos, incluindo a transferência da escritura.
Eles parecem ter acessado os fundos imediatamente, como evidenciado pelo momento dos depósitos em sua conta e dos saques subsequentes para despesas do casamento. Como eles conseguiram fazer isso? Perguntei. Esses documentos não precisam de reconhecimento de firma? Essa é a nossa próxima investigação. Ou encontraram um tabelião disposto a ignorar a falsificação ou, mais provavelmente, falsificaram a assinatura do tabelião também. Precisamos rastrear quem supostamente autentica esses documentos. Esfreguei as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. E os compradores? Os Petersons. Qual é a situação legal deles? São compradores inocentes, mas, infelizmente, não têm título de propriedade. Uma escritura falsificada não transfere a propriedade, por mais inocente que seja o comprador. A boa notícia para eles é que terão direito à ação contra seus pais por fraude. A má notícia para todos é que isso será complicado. Passamos a hora seguinte delineando nossa abordagem. Stephanie entraria com um pedido de liminar de emergência para impedir quaisquer transações financeiras futuras relacionadas à propriedade. Ela também prepararia os documentos para denunciar a falsificação ao Ministério Público, embora adiássemos a apresentação desses documentos até depois do casamento. Também deveríamos consultar um advogado criminalista, sugeriu Stephanie. O promotor pode querer prosseguir com as acusações, independentemente da sua vontade, quando isso vier à tona. Ela me conectou com Martin Kleene, um advogado de defesa criminal que ocasionalmente trabalhava com o escritório dela. Ele concordou em nos encontrar para almoçar. Este é um caso claro de fraude, falsificação e roubo, disse Martin após ouvir os detalhes. O promotor poderia, com certeza, apresentar queixa e, com as provas que você tem, a condenação seria provável. Seus pais podem estar sujeitos a multas substanciais e, potencialmente, à prisão. A ideia me embrulhou o estômago. Existe alguma maneira de resolver isso sem acusações criminais? Possivelmente, disse Martin, se eles reconhecerem imediatamente o que fizeram, devolverem todo o dinheiro e fizerem a restituição, o promotor pode ser persuadido a aceitar um acordo judicial com liberdade condicional em vez da prisão. Mas isso depende de muitos fatores, incluindo a discrição do promotor e a cooperação dos seus pais. Na semana seguinte, montei um arquivo completo documentando todos os aspectos da fraude. Dorothy Matthews forneceu um depoimento por escrito sobre a conversa que ouvirá. Obtive registros bancários mostrando o depósito suspeito na conta dos meus pais. Stephanie localizou o tabelião cujo carimbo constava nos documentos, que confirmou que ela nunca havia autenticado aqueles papéis e que forneceria uma declaração juramentada atestando que seu carimbo havia sido usado de forma fraudulenta. O mais contundente de tudo foi que encontrei postagens online da Hannah sobre despesas de casamento que estavam diretamente relacionadas aos saques da conta dos meus pais após a venda da casa no lago. Em uma delas, ela compartilhou fotos do seu vestido de $15 mil no mesmo dia em que meus pais sacaram exatamente esse valor. E quanto ao impacto emocional, perguntei a Stephanie durante uma de nossas sessões de planejamento. Quero que eles entendam o que tiraram de mim. Não foi apenas a propriedade. Foi minha conexão com meu avô, minhas memórias, meus planos futuros para aquele lugar. Foi por isso que sugeri a carta, disse Stephanie. Os documentos legais tratam dos aspectos factuais e financeiros. A carta é onde você pode abordar a traição pessoal. Passei dias redigindo, revisando e reescrevendo aquela carta. Como você expressa adequadamente o sentimento de ter seus próprios pais roubando de você? Como você transmite a profundidade da traição quando as pessoas que deveriam protegê-lo decidem que sua herança é deles? No final, mantive a carta simples e direta. Mamãe e papai, o que vocês fizeram não foi apenas ilegal, foi uma profunda traição de confiança. A casa do lago não era apenas uma propriedade para mim. Era minha conexão com o vovô Jack, que me via quando o resto da família não. Era meu santuário quando a vida se tornava insuportável. Era meu futuro, meus planos, meus sonhos. Vocês tiraram isso de mim sem pedir. Vocês falsificaram meu nome. Vocês mentiram para todos, criando uma ficção onde eu havia consentido. Vocês gastaram o dinheiro em um dia de comemoração para Hannah, priorizando os desejos dela em detrimento da minha herança legítima. Estou buscando todos os meios legais para recuperar o que é meu. Os documentos anexos descrevem as graves consequências legais de suas ações. Isso poderia ter sido evitado com uma simples conversa.
Em vez disso, vocês escolheram a fraude e o roubo. O casamento de Hannah prosseguirá conforme o planejado. Não a punirei interrompendo seu dia, embora eu tenha sérias dúvidas sobre seu conhecimento e cumplicidade neste esquema. Mas, assim que o casamento terminar, haverá um acerto de contas. Audrey. À medida que o casamento se aproximava, manter a farsa tornou-se cada vez mais difícil. Hannah enviava mensagens de texto diárias com atualizações do casamento. Minha mãe ligava várias vezes para falar sobre as provas do meu vestido de madrinha e os detalhes do jantar de ensaio. Meu pai mandava e-mails perguntando se eu planejava fazer um brinde na recepção. Respondia a cada comunicação com o mínimo de envolvimento, alegando compromissos de trabalho sempre que possível. Comparecia aos eventos pré-casamento necessários, incluindo a prova final do vestido e o jantar de ensaio, mantendo uma polidez imparcial que vários parentes comentaram. Você parece distante, Audrey. Está tudo bem? Perguntou meu tio durante o jantar de ensaio. Só estou ocupada com o trabalho, respondi com o sorriso que havia aperfeiçoado nas últimas semanas, e um pouco cansada de toda a agitação do casamento. Na noite anterior ao casamento, mal consegui dormir. Revisei o plano uma última vez: comparecer ao casamento, manter a compostura e dar o dia para Hannah. Então, na manhã seguinte, Stephanie enviaria o pacote legal para meus pais por correio, e eu encaminharia minha carta por e-mail. O acerto de contas começaria. Quando finalmente peguei no sono, pensei no vovô Jack e no que lhe diria sobre tudo aquilo. Quase conseguia ouvir sua voz: mantenha-se firme, Audrey. Vale a pena lutar por algumas coisas. O dia do casamento chegou com um clima perfeito, como se até a natureza estivesse conspirando para proporcionar a Hannah o dia ideal. A cerimônia estava marcada para as 16 horas na Igreja Episcopal de St. John, seguida pela recepção no Rosewood Estate, um dos locais mais exclusivos da região. Cheguei cedo à igreja para as fotos das madrinhas, usando o vestido rosa claro que Hannah havia escolhido. A fotógrafa nos posicionou nos degraus da igreja, nos arrumando e reorganizando para a composição perfeita. Hannah estava no centro, radiante em seu vestido francês personalizado com cauda de 4,5 metros e delicado bordado de miçangas que levou centenas de horas para ser concluído pelos artesãos. Durante toda a sessão de fotos, mantive a compostura catalogando mentalmente os custos: o vestido da Hannah, $15.000, cabelo e maquiagem profissionais para os padrinhos, $3.000, pacote de fotógrafo e cinegrafista, $15.000, flores para a igreja, $8.000. Cada item representava mais um pedaço da minha propriedade roubada, mais uma lembrança da casa do lago convertida em adereços efêmeros para o casamento. A cerimônia em si foi elaborada, com um quarteto de cordas, um cantor de ópera profissional e votos personalizados. Hannah chorou lindamente na hora marcada, e sua maquiagem, de alguma forma, permaneceu impecável. James estava elegante em seu smoking de grife. Meus pais estavam radiantes da primeira fila, os orgulhosos arquitetos deste dia perfeito. Desempenhei minhas funções de madrinha mecanicamente, segurando o buquê de Hannah durante a troca de alianças, ajustando a cauda conforme necessário, sorrindo para as fotos. Por dentro, eu não sentia nada além de uma fria determinação de levar aquilo até o fim. Após a cerimônia, os convidados foram transportados para a propriedade Rosewood em uma frota de carros Rolls-Royce antigos. A propriedade foi transformada com milhares de flores, luzes brilhantes e cortinas elegantes. O coquetel contou com um bar de frutos do mar, uma estação de caviar e uma fonte de champanhe idêntica à da festa de noivado. Eu circulava entre os convidados, aceitando felicitações em nome da minha irmã e desviando perguntas sobre a casa do lago com respostas vagas. Foi uma decisão difícil, eu dizia, ou às vezes, temos que fazer sacrifícios pela família. O jantar foi servido no grande salão de baile da propriedade, onde cada mesa exibia centros de mesa elaborados com orquídeas e rosas. O cardápio incluía carne wagyu, lagosta cozida na manteiga e sobremesas com lascas de ouro. Uma banda de 10 músicos tocou em um palco construído sob medida, e dançarinos profissionais foram contratados para incentivar os convidados a dançarem na pista. Durante os brindes, meu pai se levantou e ergueu a taça. À minha linda filha, Hannah, e ao seu maravilhoso marido, James. Sua mãe e eu não poderíamos estar mais orgulhosos. Não poupamos esforços para tornar este dia perfeito para vocês, porque vocês merecem apenas o melhor. A multidão aplaudiu com entusiasmo. Tomei um longo gole de champanhe para não ter que sorrir.
A dama de honra de Hannah fez um discurso tocante sobre a amizade deles, e o padrinho de James compartilhou anedotas divertidas sobre o noivo. Finalmente, a própria Hannah se levantou, ligeiramente embriagada pelo champanhe. Só quero agradecer a todos que tornaram este dia possível, disse ela, com a voz embargada de emoção. Meus pais incríveis, que me deram tudo o que eu sempre quis, meu novo marido maravilhoso, a quem amo mais do que tudo, e minha irmã Audrey, que fez o maior sacrifício de todos. Ela se virou para me olhar. Eu sei o quanto aquela casa no lago significou para você, e o fato de você ter se disposto a abrigá-la para o meu dia especial significa mais do que eu posso dizer. A sala explodiu em aplausos. Senti dezenas de olhares em mim, esperando alguma reação. Ergui meu copo levemente e assenti, sem confiança para falar. À medida que a noite avançava, o álcool fluía livremente e a pista de dança se enchia. O corte do bolo, a primeira dança, a dança entre pai e filha, tudo se desenrolou conforme o planejado. Permaneci na periferia, observando tudo com interesse distante, como um antropólogo estudando os rituais de uma cultura desconhecida. Por volta da meia-noite, enquanto a festa ainda estava a todo vapor, meus pais me encurralaram perto da mesa de sobremesas. Você ficou quieta o dia todo, disse minha mãe, com as palavras um pouco arrastadas pelo vinho. Você não está se divertindo? É um casamento lindo, respondi, neutra. O melhor que o dinheiro poderia comprar, disse meu pai com uma piscadela. Ou a melhor casa no lago, eu diria. Ele riu da própria piada. Nós nunca te agradecemos direito, acrescentou minha mãe, apertando meu braço. Por compreender a casa. Era realmente a única maneira de dar a Hannah o casamento que ela merecia. Olhei para eles, as duas pessoas que me criaram, que tinham acabado de admitir que me roubavam com a mesma naturalidade com que comentavam sobre o tempo. Uma estranha calma tomou conta de mim. Você devia verificar sua correspondência amanhã, eu disse com um leve sorriso. Meu pai franziu a testa. O quê? Por quê? Só uma informação que acho que você vai achar interessante, eu disse. Aproveitem o resto da noite. Eu me afastei, deixando-os com uma expressão confusa. Foi o único momento de satisfação que senti o dia todo. O casamento terminou com uma grande despedida de fogos de artifício, com Hannah e James partindo para sua lua de mel de 3 semanas em um Bentley vintage. Os convidados jogaram pétalas de rosa e comemoraram enquanto o carro partia. Meus pais estavam de braços dados, parecendo exaustos, mas triunfantes. Voltei para o meu apartamento e enviei uma mensagem para Stephanie: casamento concluído. Prossiga conforme o planejado amanhã. Na manhã seguinte, precisamente às 9 horas, o entregador entregou o pacote legal na casa dos meus pais. Continha a documentação da falsificação, depoimentos de testemunhas, registros bancários comprovando a transferência de fundos e notificações legais sobre as medidas que estavam sendo tomadas para reverter a venda e investigar a fraude. Ao mesmo tempo, enviei minha carta por e-mail para meus pais. Às 9h15, meu telefone começou a tocar, primeiro para meu pai, depois para minha mãe, depois para meu pai novamente. Deixei cada chamada cair na caixa postal. Às 9h30, as mensagens começaram. O que foi, Audrey? Ligue para nós imediatamente, do meu pai. Houve um terrível mal-entendido. Por favor, atenda o telefone, da minha mãe. Você não pode fazer isso com a gente, com a sua irmã. Precisamos conversar, do meu pai novamente. Não respondi a nenhuma delas. Ao meio-dia, outros familiares começaram a ligar. Aparentemente, meus pais começaram a entrar em contato com parentes, seja para pedir apoio ou para tentar controlar a narrativa. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens expressando confusão, choque e, em alguns casos, indignação por mim. Às 13 horas, recebi uma ligação de um número internacional desconhecido. Era Hannah, ligando da lua de mel. Que diabos, Audrey? Mamãe e papai estão pirando. Disseram que você vai processá-los no dia seguinte ao meu casamento. Como você pôde ser tão egoísta? Eles te contaram por que estou processando eles? Perguntei calmamente. Algo sobre a casa do lago. Disseram que você mudou de ideia sobre ajudar com o casamento e agora está sendo vingativa. Hannah, eles falsificaram minha assinatura e venderam minha casa sem minha permissão. Eles me roubaram para pagar o seu casamento.
Você sabia disso? Houve uma longa pausa. Eu sabia que eles estavam usando o dinheiro da venda da casa do lago, disse ela finalmente, com a voz mais baixa. Mas me disseram que você tinha concordado, que estava fazendo isso como presente de casamento. E você acreditou nisso? Que eu abriria mão da minha herança do vovô Jack para sua comemoração de um dia? Não é só um dia, protestou ela, fraca. É o meu casamento, o meu futuro com James. Seu casamento e seu futuro com James não têm nada a ver com o roubo da minha propriedade, eu disse. Se você não sabia nada sobre a falsificação, então meu problema não é com você. Mas se você foi cúmplice de alguma forma, haverá consequências para isso também. Hannah começou a chorar. Você está estragando tudo. Vamos ter que voltar para casa mais cedo agora. James está furioso. Sinto muito que sua lua de mel esteja sendo interrompida, eu disse, sem sentir nenhum remorso. Mas essa é uma situação que a mamãe e o papai criaram, não minha. Depois de desligar, desliguei o celular. Precisava de um pouco de distância da enxurrada de drama familiar. Em vez disso, liguei para Stephanie do meu telefone fixo para me atualizar. Seus pais entraram em contato com o meu escritório, ela relatou. Eles estão pedindo uma reunião, dizendo que querem resolver isso em família, sem envolvimento legal. Tarde demais para isso, eu disse. E os Petersons? Eles estão compreensivelmente chateados. Expliquei a situação e eles estão cooperando com o processo para desfazer a venda. Vão pedir indenização aos seus pais pela fraude, mas não estão culpando você. À noite, liguei meu celular novamente e encontrei dezenas de chamadas e mensagens perdidas. A mais notável foi uma mensagem do meu pai: reunião de emergência familiar amanhã em nossa casa, às 14 horas. Por favor, venha. Precisamos resolver isso. Consultei Stephanie e Martin, que me aconselharam a não me encontrar sozinha com meus pais. Combinamos que Stephanie me acompanharia como minha representante legal. Quando chegamos à casa dos meus pais no dia seguinte, fiquei surpreso ao encontrar não apenas meus pais esperando, mas também Hannah e James, aparentemente de volta da lua de mel, o irmão do meu pai, tio Steve, e a irmã da minha mãe, tia Patrícia. Claramente, meus pais haviam chamado reforços. Meu pai pareceu chocado quando entrei com Stephanie. Quem é? Dissemos apenas família. Esta é Stephanie Miller, minha advogada, eu disse. Ela vai aonde eu vou para discutir este assunto. Não precisamos de advogados para uma discussão familiar, protestou minha mãe. Deixou de ser apenas uma discussão familiar quando você cometeu fraude, respondi. A sala ficou desconfortavelmente silenciosa. Hannah estava sentada no sofá, pálida e cansada, ainda com as roupas de viagem. James estava atrás dela, com o rosto tenso de raiva. Tio Steve e tia Patrícia trocaram olhares inquietos. Meu pai tentou uma abordagem diferente. Audrey, querida, sabemos que você está chateada. Houve um mal-entendido sobre a casa do lago. Achávamos que tínhamos seu consentimento implícito. Consentimento implícito, repeti. Você falsificou minha assinatura em documentos legais. Vendeu uma propriedade que não lhe pertencia. Pegou centenas de milhares de dólares que não eram seus. Qual parte disso foi um mal-entendido? Nós íamos te pagar, disse minha mãe, fraca. Com que dinheiro? Quando houve um plano? Ou você só esperava que eu não descobrisse até que fosse tarde demais? Ninguém respondeu. Abri meu laptop e o conectei à televisão deles. Deixe-me mostrar exatamente o que aconteceu para que não haja mais espaço para mal-entendidos. Nos 30 minutos seguintes, apresentei as evidências que Stephanie e eu havíamos compilado, os documentos falsificados com minha assinatura falsa, registros bancários mostrando a transferência de fundos diretamente relacionada às despesas do casamento, uma cronologia dos eventos que comprovam a fraude deliberada, uma declaração de Dorothy Matthews sobre a conversa que ela ouviu, provas de que a assinatura e o carimbo do tabelião também haviam sido falsificados. Quando terminei, o quarto estava em um silêncio mortal. Hannah chorava abertamente. James parecia querer estar em qualquer outro lugar. Meus tios pareceram horrorizados. Vocês têm ideia do que fizeram? Perguntei aos meus pais. Não apenas legalmente, mas com a nossa família, com o nosso relacionamento? Vocês me roubaram.
Vocês violaram a minha confiança da maneira mais fundamental possível. Para quê? Para que Hannah pudesse ter flocos de ouro no bolo de casamento. Meu pai finalmente falou, com a voz contida. Cometemos um erro terrível. Nos envolvemos em dar a Hannah o casamento que ela queria. Dissemos a nós mesmos que daríamos um jeito de resolver as coisas com você mais tarde. Criando uma narrativa falsa em que eu tinha concordado em vender? Me manipulando e mentindo para a família inteira? Entramos em pânico, admitiu minha mãe. Depois que começamos a trilhar esse caminho, não sabíamos como parar. Hannah olhou para cima, a maquiagem manchada de lágrimas. Eu não sabia que falsificaram sua assinatura, Audrey. Juro, me disseram que você tinha concordado em ajudar com o casamento vendendo a casa do lago. Achei incrivelmente generoso, mas não impossível. Você sempre foi a responsável, a que faz sacrifícios. A última frase pairou no ar, revelando involuntariamente a dinâmica familiar que tornará aquela situação possível. Sempre se esperara que eu me sacrificasse por Hannah. Esta era apenas a versão mais extrema de um padrão estabelecido há muito tempo. O que acontece agora? Perguntou meu pai, olhando para Stephanie. Isso depende em parte da Audrey, respondeu ela. O processo legal para desfazer a venda fraudulenta já está em andamento. Os Petersons precisarão ser indenizados pelos problemas. Haverá multas e custas judiciais. Quanto às acusações criminais, isso caberá ao promotor público, embora a vontade de Audrey tenha peso significativo. Todos os olhares se voltaram para mim. Quero minha casa de volta, eu disse com firmeza. Quero cada centavo que me foi tirado de volta, além dos juros e da indenização. Quero um reconhecimento público do que você fez e um pedido de desculpas a todos para quem você mentiu sobre isso. E quero que vocês dois façam terapia para entender por que acharam que isso era aceitável. Meus pais assentiram em silêncio. Quanto às acusações criminais, continuei, não quero vê-lo preso, mas isso pode não depender inteiramente de mim. O que você fez foi um crime, e pode haver consequências além do meu controle. Tio Steve pigarreou. Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Tom, Elizabeth, o que vocês estavam pensando? Esta é sua filha, sua própria filha. Nós sempre preferimos Hannah, disse minha mãe baixinho. Nunca tivemos essa intenção, mas preferimos. Ela precisava de mais, exigia mais, e nós atendíamos a isso. A Audrey sempre foi tão capaz, tão autossuficiente. Nós a desvalorizávamos. Isso não é desculpa para roubo, eu disse. Não, não é, meu pai concordou. Nada justifica o que fizemos. Nós traímos você, Audrey. Violamos sua confiança e sentimos muito, muito mesmo. O pedido de desculpas dele soou genuíno e totalmente inadequado. O estrago estava feito. A confiança, uma vez quebrada em um nível tão fundamental, não poderia ser facilmente reparada. Faremos o que for preciso para consertar isso, acrescentou minha mãe. Olhei ao redor da sala para minha família, enxergando-os com uma clareza renovada, os pais que sempre priorizaram os desejos de Hannah em detrimento das minhas necessidades, a irmã que se beneficiou dessa dinâmica a vida toda, a família extensa que observou, mas nunca interveio. Consertar isso vai levar tempo, eu disse finalmente. E as coisas nunca mais serão as mesmas entre nós. Esse é o verdadeiro custo do que você fez. Quando Stephanie e eu saímos de casa, senti uma estranha mistura de vingança e tristeza. Eu havia me defendido, mas a que custo? A família que eu conhecera estava irreparavelmente mudada. No entanto, de alguma forma, eu também me sentia mais leve, como se um fardo que carreguei por anos finalmente tivesse sido tirado de mim. As consequências legais se desenrolaram ao longo dos 6 meses seguintes. A venda da casa no lago foi invalidada, com o tribunal decidindo que os documentos falsificados não poderiam transferir a propriedade legal. Os Petersons ficaram compreensivelmente chateados, mas acabaram aceitando uma indenização que incluía todas as despesas de mudança, honorários advocatícios e danos adicionais pelo inconveniente. Meus pais liquidaram os investimentos e fizeram um empréstimo com garantia imobiliária para me pagar o valor integral do imóvel, acrescido de juros e indenização. Eles escaparam por pouco de acusações criminais depois que o promotor público concordou com um acordo que incluía serviço comunitário, restituição financeira e aconselhamento obrigatório.
A casa do lago voltou à minha posse, embora não sem complicações emocionais. Na primeira vez que a visitei depois de retomar a posse, fiquei sentada no cais por horas, reconectando-me com a propriedade e processando tudo o que havia acontecido. O espaço parecia diferente, de alguma forma contaminado pela traição, mas ainda fundamentalmente meu. Passei aquele verão restaurando a casa do lago, tanto física quanto espiritualmente. Troquei as fechaduras e instalei um sistema de segurança. Repintei paredes, restaurei pisos e reformei a cozinha, que permanecerá praticamente inalterada desde a época do vovô Jack. Cada melhoria me dava a sensação de recuperar o espaço, de torná-lo meu novamente. Meu relacionamento com a família entrou em uma nova fase. No início, Hannah e eu conversávamos pouco, nossas conversas eram estranhas e tensas. Ela havia devolvido a maioria dos presentes de casamento depois de descobrir a verdade, embora ela e James continuassem casados. A lua de mel deles havia sido interrompida, e o início de conto de fadas do casamento deles havia sido irreparavelmente manchado. Em um dos nossos raros telefonemas, Hannah finalmente fez a pergunta que claramente a incomodava: você teria ajudado com o casamento se tivessem te pedido diretamente? Você teria vendido a casa do lago voluntariamente? Pensei na pergunta com cuidado. Não, respondi finalmente. A casa do lago nunca foi minha para ser doada em um casamento. Era o legado do vovô Jack, a obra de sua vida. Ele a confiou a mim especificamente porque sabia que eu a valorizava pelo que era, não pelo que poderia ser transformado. Eu poderia ter contribuído com algum dinheiro para o seu casamento, mas a casa nunca foi uma opção. Hannah ficou em silêncio por um momento. Acho que sempre soube disso, admitiu. Talvez seja por isso que nunca questionei a história deles com tanta profundidade. Era mais fácil acreditar que você tinha concordado do que encarar a verdade. Meus pais e eu mantivemos uma distância cuidadosa. Conversávamos mensalmente, nos encontrávamos ocasionalmente para refeições rápidas, mas a familiaridade fácil havia desaparecido. Eles continuaram com a terapia, gradualmente se conformando com os danos que haviam causado e os padrões que levaram às suas ações. Sempre achamos que estávamos fazendo o melhor para vocês dois, disse minha mãe durante uma conversa difícil. Hannah parecia precisar de mais apoio, mais atenção, mais recursos. Você era tão capaz, tão independente. Nós nos dizíamos que, de alguma forma, isso compensava. Nunca houve equilíbrio, respondi. Você tomou minha independência, tomamos sua força como garantida em vez de alimentá-la. Essas conversas foram dolorosas, mas necessárias. Representaram as primeiras trocas honestas que tivemos sobre a dinâmica familiar que moldou todas as nossas vidas. 6 meses após o casamento, realizei uma pequena reunião na casa do lago restaurada. Convidei amigos próximos que me apoiaram durante a aprovação, bem como alguns familiares que me procuraram com genuína preocupação. Meus pais e Hannah não foram convidados, um limite que achei necessário para minha recuperação. Enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira que o vovô Jack havia construído com as próprias mãos, observando o pôr do sol sobre o lago, minha amiga Sophia ergueu seu copo. Para Audrey, que nos ensinou que se defender não é egoísmo. É necessário. O simples brinde me fez chorar. Por muito tempo, aceitei a narrativa de que colocar minhas próprias necessidades em primeiro lugar era, de alguma forma, errado, que o sacrifício era meu papel designado na família. Quebrar esse padrão foi doloroso, mas essencial. A casa do lago se tornou meu santuário de uma nova maneira. Comecei a passar um fim de semana por mês lá, às vezes sozinha, às vezes com amigos. Criei novas tradições, novas memórias. Plantei um jardim que florescia na primavera, construí um cantinho de leitura no solário e aprendi a velejar no velho barco do vovô Jack, que restaurei com todo cuidado. Um ano após o casamento, Hannah e James deram as boas-vindas à primeira filha, a quem deram o nome de Emma. O nascimento criou uma oportunidade para uma reconciliação cautelosa. Visitei-os no hospital, segurando minha sobrinha pequenina e sentindo as emoções complexas dos laços familiares que persistem apesar das feridas profundas. Quero que ela conheça a tia, disse Hannah, me observando embalar o bebê. Quero que ela conheça a casa do lago e o legado do vovô Jack. Quero que as coisas sejam diferentes para ela do que foram para nós. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas genuíno que recebi da minha irmã, um reconhecimento de que os padrões precisavam mudar para a próxima geração.
2 anos após o casamento, convidei meus pais para a Casa do Lago pela primeira vez desde o incidente. Foi uma visita breve, de apenas uma tarde, mas um passo importante. Eles percorreram o espaço reformado com visível emoção, notando as mudanças que eu havia feito, respeitando o caráter original da casa. Jack ficaria orgulhoso do que você fez aqui, disse meu pai baixinho, passando a mão pela madeira original. Ele sempre dizia que você entendia o valor deste lugar de uma forma que nós nunca entendemos. Minha mãe parou perto da foto emoldurada do vovô Jack que eu havia colocado em lugar de destaque na sala de estar. Perdemos de vista o que importa, disse ela. Nos prendemos às aparências, às exigências da Hannah e às nossas próprias inseguranças como pais. Esquecemos que algumas coisas valem mais do que o dinheiro pode medir. A visita deles não foi uma reconciliação completa nem um perdão completo, mas sim um reconhecimento de que a cura é um processo, não um evento. Alguma confiança poderia eventualmente ser reconstruída, mas nosso relacionamento jamais voltaria a ser o que era antes. Talvez fosse melhor assim. A lição mais importante que aprendi com essa aprovação foi sobre a natureza dos limites. Durante anos, permiti que minha família se aproveitasse da minha independência e resiliência. Eu aceitava menos, enquanto Hannah recebia mais, dizendo a mim mesma que não importava, que eu não precisava do apoio ou da aprovação deles. Mas, ao fazer isso, eu havia possibilitado a dinâmica que, em última análise, levou ao roubo da minha herança. Defender-me não era apenas uma questão de recuperar a Casa do Lago. Era uma questão de recuperar meu lugar na narrativa familiar. Era uma questão de dizer claramente: eu sou importante. Minhas necessidades são importantes. Minha herança é importante. Meus limites são importantes. 3 anos após o casamento, eu estava no cais ao pôr do sol, observando a luz brilhar sobre a água. A Casa do Lago era inteiramente minha novamente em todos os sentidos. Eu a havia defendido, recuperado, restaurado e criado novas memórias dentro de suas paredes. O legado do vovô Jack continuou, não apenas na estrutura física, mas na força que ele viu em mim muito antes de eu reconhecê-la em mim mesma.